Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre as bactérias boas que tem no nosso intestino. Quais será que são essas bactérias e quais será que são as bactérias ruins que levam, por exemplo, a uma disbiose intestinal? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui em curtir e já vai deixando o seu comentário, porque ele é muito importante para a gente saber se você gosta, o que você tem de dúvida e tudo mais, para a gente preparar novos conteúdos para você, tá bom? Lembra de se inscrever aqui no canal do IBAP Cursos e ativar as notificações para você receber todos os vídeos dessa série aqui de desbiose intestinal que a gente está fazendo, sobre os exames e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Primeira coisa, aqui a gente tem uma tabela para a gente ter uma ideia, né, dos principais filos e gêneros de bactérias que são consideradas benéficas e são encontradas na microbiota intestinal do ser humano. Então aqui a gente tem algumas bactérias, por exemplo, do gênero Ruminococcus, Clostridium, Peptostreptococcus, Lactobacillus, que é muito importante, e aí, inclusive tem até os lactobacilos vivos lá do Yakult e outros leites fermentados que a gente tem aí, Enterococcus, aqui a gente tem do filo Bacteroidetes, os bacteroides, das proteobactérias, Desulfovibrio, Escherichia, Helicobacter, entre outras, por exemplo, Bifidobacterium e Methanobrevibacter, tá? Então, são alguns dos gêneros encontrados aqui, publicados nesse artigo especificamente. Tem até algumas coisas mais novas, mapeando geneticamente, fazendo toda uma verificação da composição genômica, genética dessas bactérias presentes no intestino para saber quando que a gente tem desbalanço dessas bactérias. Isso é muito legal, porque quando a gente tem bactérias benéficas a menos e maléficas a mais, por exemplo, você tem diversas alterações intestinais, mas não só intestinais, alterações do sistema nervoso, alterações cardiovasculares, entre outras alterações, tá? Então aqui nessa imagem a gente tem uma ideia aí de algumas dessas bactérias, por exemplo, aqui ó, a gente tem as bactérias que são consideradas, normais, né? Por exemplo, ó, Enterococcus, Bifidobacterium, Lactobacillus e Escherichia coli, é claro que em excesso invadindo o intestino e algumas cepas específicas, elas não são boas também, tá? Mas em geral, uma composição, uma porcentagem, uma proporção adequada das bactérias, aqui elas são boas para o nosso intestino. Mas elas também não são boas fora do intestino delgado, por exemplo, ou fora do intestino grosso, dependendo da composição. Se, por exemplo, elas vão para a parte de boca, estômago, para a pele, né? Tem uma contaminação aí, por exemplo, com materiais fecais. Por isso que a gente chama de coliformes fecais, né? Por causa da Escherichia coli, que é a gram-negativa aí, a bactéria, uma das mais importantes do nosso intestino, que tem grande porcentagem, que inclusive pode levar a infecções do trato urogenital, mais de 80% aí é Escherichia coli. Então, assim, lá no intestino elas são consideradas como normais, como boas, benéficas, tá? Aqui a gente já tem algumas que são consideradas como oportunistas, por exemplo, Clostridium difficile, Candida albicans, que não é uma bactéria, na verdade, é um fungo, tá? Staphylococcus aureus, Campylobacter. Então, isso aqui, por exemplo, lá no intestino deve causar uma diarreiazinha aí, tudo bem? Ele pode estar presente em outros tecidos do nosso corpo, mas se ele crescer em quantidades inadequadas aí e sobreviver, ele pode causar outros problemas aí. E tem as que são consideradas patogênicas mesmo em si. Por exemplo, Shigella, Salmonella, Vibrio cholera e Yersinia enterocolítica, por exemplo, tá? Então, para a gente fechar aqui essa história, para a gente entender melhor, essas aqui são consideradas as normais, quando tem proporção adequada e não invadem a parte do epitélio intestinal, os enterócitos, elas ficam mais para o muco ou para o lumen intestinal, quando a gente tem defesas adequadas também, anticorpos adequadamente, tem junções comunicantes entre as células do nosso intestino adequadas e não deixa a bactéria escapar lá e penetrar nas camadas lá do intestino, tá? Então, quando tudo isso acontece, tem nutrientes adequadamente, elas são consideradas normais, benéficas e tudo mais, tá bom? Algumas aqui, quando elas crescem em excesso ou penetram lá
no nosso intestino e estão em excesso são consideradas oportunistas, e algumas aqui são basicamente consideradas patogênicas e relacionadas com infecções, por exemplo, salmoneloses, né? Cólera, entre outros tipos de doenças aí que o paciente pode ter, tá bom? Só para a gente citar aqui, quais são algumas das funções das bactérias consideradas boas do nosso intestino e que interagem, na verdade, lá dentro do nosso intestino com outras bactérias e com as nossas próprias moléculas e células, consideradas inclusive parte das nossas defesas, barreiras biológicas, que isso faz parte da nossa imunidade, tudo bem? Então as bactérias em si fazem parte sim da nossa imunidade, tudo bem? Claro, a proporção adequada das bactérias específicas que a gente acabou de citar para você. Então, elas fazem, por exemplo, controle da proliferação de bactérias patogênicas presentes no trato intestinal, elas competem também com essas bactérias, ajudando bastante o nosso intestino a funcionar adequadamente. Estímulo do sistema imunológico, isso aqui é bem legal, então a gente sim precisa de bactérias e outros micro-organismos transitando por lá, para que a gente estimule no nosso sistema imune a formação de anticorpos, a formação de células sentinelas de defesa, especificamente para manterem a defesa adequada do nosso organismo. Por quê? Porque se a gente não tem contato com antígenos constantemente, ou seja, partezinhas de bactérias, vamos falar dessa maneira, a gente não tem formações constantes de anticorpos para defender o nosso organismo, tá? Regulação da absorção de nutrientes, que também é muito importante naquela borda em escova lá das microvilosidades que a gente tem no intestino. Então, sim, elas auxiliam nesse processo absortivo que a gente diz. Participação na produção de vitaminas e enzimas, que isso também aqui é muito importante, tá? Tem algumas vitaminas e enzimas que são que utilizam, né, coenzimas ou próprias substâncias derivadas aí do metabolismo das bactérias para que a gente possa ter uma nutrição adequada, por exemplo, vitamina K ou até a própria biotina. Produção de componentes necessários para a renovação celular. Então, só aqui, ó, vocês já podem perceber que essas bactérias são extremamente importantes, desde funcionamento imune, funcionamento de absorção de nutrientes, produção de vitaminas, renovação das células e tudo mais. Então, sim, a composição adequada da microbiota intestinal, ela é muito importante. E aí, só para a gente citar, tem algumas coisas, alguns fatores que prejudicam isso. A gente já gravou um vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição aqui para você assistir também, que são os fatores que predispõem à disbiose intestinal, sintomas, né? Também tudo mais. Se você também quiser saber como você descobre, né? Se você tem disbiose, eu gravei um vídeo também, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você assistir e entender melhor. Se você conhecer alguém também que tem esse tipo de problema, já compartilhe esse vídeo com o seu amigo, tá bom? Além disso, além dessas funções que eu citei aí, regulação da microbiota intestinal, manutenção do equilíbrio dessa microbiota, mesmo após o uso, por exemplo, de antibióticos ou antimicrobianos, inibição da colonização de patógenos, promovendo que basicamente uma resistência do trato gastrointestinal, é a barreira que a gente chama aqui de barreira biológica, que é muito importante, sim, faz parte do nosso sistema imune, né, basicamente. Redução de micro-organismos patogênicos, então é uma quantidade indescritível, muito grande, assim, de funções que são desempenhadas por essas bactérias. Claro, eu estou citando bactérias, mas tem fungos aí que participam desse processo todo. E aí, assim, se a gente parar e pensar um pouquinho, se diminuir bactéria boa, o que pode acontecer com o fungo? Pode aumentar. Ah, professor, e se, por exemplo, eu fizer um tratamento com prebióticos, probióticos e etc. O que vai acontecer? Você vai ingerir, né, nutrientes que são adequados para essa microbiota, e inclusive micro-organismos, tudo bem? E aí esses micro-organismos bons dentro lá do intestino vão brigar com as bactérias que estão em desequilíbrio, ruins e etc. E aí trazer um novo equilíbrio
para essa microbiota intestinal, tudo bem? Mas claro, antes de fazer qualquer tratamento, usar qualquer substância aí diferente, conversa com seu médico, conversa com seu nutricionista, tá? Não vai fazendo aí da sua cabeça, de um vídeo aí que você assistiu no YouTube, não vai confiando em qualquer um, tá bom? Então, busca um tratamento adequado se você tem, sei lá, flatulência, azia, inchaço intestinal, entre outras características aí dos sinais e sintomas clínicos da disbiose que eu já expliquei no outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você. Procura um médico especialista nessa área, tá bom? Além disso, melhoria da digestão da lactose, em casos de intolerância à lactose, por exemplo, promoção da ativação do nosso sistema imune, que a gente já citou, melhoria do quadro de constipação, aqui ó, às vezes você tem constipação constante e nem sabe qual o motivo. Pode ser, por exemplo, uma diminuição das bactérias boas do seu intestino, tá bom? Aumento da absorção de minerais e produção de vitaminas, entre outras funções específicas aí, tá bom? Então, é uma quantidade muito grande de função dessas bactérias boas do nosso intestino, tá? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, porque ele é muito importante para o algoritmo do YouTube aqui entender que esse vídeo é relevante para você e para os seus amigos, obviamente. Deixa aqui nos comentários, fala, professor, gostei disso, puxa, faltou tal coisa. A gente grava um novo vídeo aí sobre determinado assunto, explicando aí sobre a sua dúvida. Obviamente, é claro que o nosso objetivo não é fazer diagnóstico, na verdade, quem vai fazer o diagnóstico é um médico. Para isso, você tem que marcar uma consulta, conversar com ele, expor todo o caso, ele vai solicitar exames específicos também, tá bom? Para aí sim ele fechar o diagnóstico, e quem fecha o diagnóstico é o médico nesses casos, tá bom? Mas deixa aqui os comentários e também se inscreve no canal do IBAP Cursos, ativando todas as notificações para você receber esses conteúdos sobre disbiose e exames laboratoriais de uma maneira geral, que a gente tem vários vídeos aqui e eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Para eu fechar esse vídeo, eu gostaria de te chamar para conhecer o Passaporte IBAP Flix, que é a nossa plataforma de assinatura de cursos dentro da área da saúde. Então, se você é um estudante ou profissional da área da saúde, ou quer só melhorar os seus conhecimentos nessa área, quer entender mais, é curioso sobre esses assuntos laboratoriais, por exemplo, a gente tem uma plataforma de cursos com mais de 50 cursos nessa área de microimuno, parasito, fisiologia, bioquímica, entre outros assuntos, que você vai encontrar o link aqui abaixo desse vídeo. Todos os vídeos aqui com videoaulas, cursos com videoaulas, materiais complementares e, é claro, o certificado para você poder melhorar o seu currículo e apresentar no concurso público, num processo seletivo de pós-graduação, por exemplo, ou para você receber um aumento aí, ou ainda apresentar na sua faculdade para você, por exemplo, fazer abatimento de horas complementares e, obviamente, para você ter mais conhecimento e melhorar cada vez mais o seu currículo, tá bom? Então, conhece lá os cursos, clica lá e conhece os cursos, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. Só para fechar aqui, meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.